Boa noite, pessoal. Desculpa, minha internet caiu e eu fiquei sem contato. Desculpa, pessoal. Fiquei até sem contato de WhatsApp, não consegui entrar em. É... ah. Roberta, já tô aqui de volta. Só pedir aí, só. Deixa eu ver. Pronto, já te convidei. Ah, que bom. Eita, mas hoje. É, mas Ai, nós somos resistentes. sim, sim. Então, pode continuar a sua fala da onde você parou. Desculpa, gente. Mil desculpas, mas essas coisas acontecem com a internet. Até mudei de lugar, fiquei mais próxima aqui do Wi-Fi. Tá ótimo. Então, nós paramos onde eu estava falando da política nacional de saúde integral da população negra. Isso. Pessoal, acho que oi, boa noite. Eu acho que ao vivo é assim. Eu acho que a Georgia caiu, a Roberta caiu de novo. Oi, Oi, voltou. gente, ó. Mas essa live sai hoje, nem que ela acabe meia-noite. Roberta, depois a gente vai marcar um outro momento também, tá bom? Vai ser a live parte 2, parte um e parte 2. A gente vai marcar outra live. Vai ter parte um e parte 2, com certeza. Só botar aqui para ela, que eu vou entrar pelo seu. Oi, Roberta, tô te escutando. Só não Carla, estamos. Oi, eu vou entrar com o celular do meu marido, que eu tô achando que é o meu, que tá me boicotando. oi, meu amor, tá bom então, tá legal. Tá? Tá, a Deixa eu gente tá entrar com o te. dele. Tá, Tá tá bom. bom. Vou aguardar. Acho que nós estamos conseguindo escutar o teu áudio, mas a tua imagem aqui não vem. Mas ó, a nossa história, ela é de resistência, né, Roberta? Então, é isso mesmo. A nossa história é assim mesmo. É de luta, né? É de vencer dificuldades, né? A nossa raça, ela resiste. Ela existe para resistir. E é, e é por isso que nós temos que trazer muito mais dentro do ambiente acadêmico, né? E principalmente junto à enfermagem. Virei Fábio agora. Pronto, Pronto, pronto. pronto. Tava falando para eles que nós somos resistência, né, Roberta? Nós existimos para resistirmos, né? Então é natural que aconteçam essas coisas, né? Vamos lá? Vamos. Alguém me conhece Vamos. do PSF aí, ó. Estão falando, professora Carla, eu te conheço do PSF, trabalhamos juntos. Olha isso, ó. Já vão mostrar minha idade. Ah, não dá.
Bom, agora vai, gente. Pelo amor de Deus. Vai. Vamos lá. Eu parei na política Isso. do ano de 2010. E aí eu estava dizendo que o meu mestrado ele foi exatamente a respeito dessa política, para saber se os profissionais sabiam da importância, se eles sabiam o que tinha dentro dessa política de 2010, e a maioria deles não sabiam. Para minha surpresa, no ano de 2020, eu faço a mesma pergunta e os profissionais também não sabem. Existe um plano operativo dentro dessa política para que 50% dos profissionais dos municípios do Rio de Janeiro eles sejam capacitados em relação à política da saúde da população negra. E se você for nas unidades de atenção primária e perguntar, eles até ouviram falar a respeito da política, mas uma capacitação efetiva a respeito das doenças específicas, né, um treinamento específico, você não vê. Você não vê. Então você vê que esse plano operativo ele não foi posto em prática 10 anos depois em que essa política está circulando aí no nosso país. Oi, Carlinha, vamos lá? Isso. Voltou. Eu tô de boa. Fui eu que parei? Foi, você que travou. Eu não travei, não. O pessoal Então tá falando vai. aí, travou tudo. Vamos lá. Já voltou. Vai, vamos. Pode ir. Tô com dados, tô com Wi-Fi, tô com tudo aqui, mas não tô entendendo. É. Mas vamos lá. E aí, toda essa estrutura histórica que a gente tem fez com que a gente faz com que a gente viva dentro de uma sociedade que ela tem uma estrutura racista. E essa estrutura racista é o que a gente conhece hoje como sendo um racismo estrutural. E dentro desse racismo estrutural, a gente tem o que a gente chama de racismo institucional. Não sei se as pessoas que estão aqui já ouviram falar a respeito desse termo. Então, dentro do serviço saúde, o que a gente encontra é o racismo institucional, que é aquele que coloca a população negra numa posição de desvantagem, aonde mulheres negras morrem mais, aonde as crianças negras morrem mais. E aí, se a gente chegar nesse ponto de Covid, aonde a gente vai discutir aqui, aonde a população negra está morrendo mais, está mais exposta, mais vulnerável, por conta de uma estrutura da sociedade que a gente tem, por conta de uma questão histórica, esses pontos que eu coloquei aqui para vocês, que fazem com que a gente tenha uma estrutura que ofereça uma sociedade racista e faça com que a população negra esteja exposta à Covid, aumentando cada vez mais o número e a porcentagem de pretos e pretas aí aumentando, engordando os números de Parou, Roberta? Eu tô te vendo aqui. Eu também. Tá travado. Tô te Ah, não, que você escutando. tá travada pra mim. Você Tô tá travada? travada pra mim. Tá. Vo- Isso que eu Voltei. tava esperando. Ah, legal. Ah, tá.
E eu vou Pode continuar continuar. falando, tá? Pode continuar. Tá. E aí, essa estrutura da sociedade racista faz com que a gente viva essa exposição. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma população em que 52% da população brasileira ela se diz negra. Se a gente for ver o serviço público de saúde, mais de 80% da população que faz uso do serviço público é população negra. E aí, se a gente for ver também, tudo são números. Se a gente for ver a população que vive nas periferias, quando eu falo periferia, gente, é nível Brasil, são as comunidades, são as palafitas, é população ribeirinha, população quilombola, porque não dá para. A nível de Rio de Janeiro, quando a gente pensa só em comunidade, né, em Rio de Janeiro. Só que a nível Brasil existem várias periferias. E aí a gente tem que pensar que nessas periferias espalhadas pelo Brasil, nós temos população negra espalhada por ela. E aí eu também quero ressaltar uma questão que população negra, gente, para o IBGE, é o somatório de pessoas que se autodeclaram brancas, pardas e pretas. Então, toda vez que vocês virem algum tipo de porcentagem num artigo, numa revista, na televisão que fale população negra, eles estão se referindo a um somatório de pessoas pardas e pessoas pretas, tá? Existem alguns instrumentos em que eles acabam fazendo notificações desagregadas. Você consegue identificar quem é pardo, quem é preto, mas em alguns você acaba tendo isso tudo junto, e aí você acaba identificando enquanto população negra. Eu acho que no processo histórico é mais ou menos isso. Isso, né? Então, por que a gente deve considerar, então, a população negra como... Acho que você já respondeu, né? Como um grupo de risco para o Covid-19. Você teria mais alguma coisa assim para acrescentar com relação a isso? Teria sim. Porque... Assim, se a gente for pensar que a maioria... Se a gente for pensar em população negra, quem são as pessoas que ocupam as comunidades? A maioria das pessoas que estão ocupando a comunidade é a população negra. Se você for ver, são pessoas pardas e pessoas negras. Essas pessoas ocupam quais locais na sociedade? É o motorista, é o cozinheiro, é o porteiro. Essas pessoas deixaram de trabalhar? É a empregada. Essas pessoas não deixaram de trabalhar. Essas pessoas deixaram de pegar o ônibus lotado, o BRT, que a gente vê todo dia na televisão, o trem que está cheio todo dia na televisão. São essas pessoas que estão expostas todo dia na televisão. São essas pessoas que estão dentro desse território, que a gente chama de comunidade, que está mais à margem, que a gente vê os grandes problemas que, se eu coloco hoje, se eu falo toda hora na televisão, gente, lavem as mãos. E aí a pessoa chega em casa e não tem água. E quando eu falo de água, eu tenho uma outra questão. Se a pessoa não tem água, o que adianta ela ter sabão? E muitas das vezes ela não tem nem o sabão para lavar as mãos. Quiçá um outro item que a gente fala todo o tempo, que é o álcool gel. Então, assim, outro dia uma senhora estava falando que ela compra por mês um detergente. Como que a pessoa passa o mês inteiro com um detergente? Então, são várias questões que expõem a população negra ao risco de Covid. Então, é o local, é a posição que ela ocupa na sociedade. Então, é o motorista, é a empregada, é o porteiro, é o cozinheiro. Então, essas pessoas não pararam de trabalhar, essas pessoas continuam circulando. Então, elas estão aí expostas. E outro fator, elas, além de continuarem aí circulando, quando elas retornam para as suas casas, elas estão colocando os seus em risco, porque tem as crianças, tem os seus idosos, as casas não são casas com muitos cômodos. Quantas pessoas eu tenho nessa casa? Então, normalmente, a gente sabe como é que são essas casas na comunidade, principalmente quem trabalha em comunidade, quem trabalha em clínica da família, a gente tem essa noção. Então, a pessoa ela vai trabalhar, ela volta e ela expõe toda a família dela. Então, pode ser 1, 2, 3 pessoas que estão saindo para trabalhar, mas quando ela volta para casa, ela está expondo todo um grupo que ficou em casa. Eu vi o relato, eu até separei aqui, se der tempo, eu gostaria de ler. O relato de uma moradora de comunidade
e que ela diz que ela está acordando de madrugada porque só tem uma bica na comunidade, a água só cai de madrugada. E para poder ter água durante o dia, para o filho dela tomar banho, ela vai para a fila de madrugada. Então, assim, por que a população negra ela se torna mais vulnerável ao Covid? Porque tem todos esses fatores externos que envolvem a população negra. Então, assim, não tem como a gente falar de Covid sem discutir essas desigualdades que a população negra ela está exposta. Não dá para esquecer, não tem como a gente não falar sobre isso. Questão de saneamento básico. Tem outras questões que envolvem, que afetam a população negra com o Covid, que você... tem como a gente pensar assim... a questão, você acha importante quando você vai preencher os dados sobre a população que está sendo atingida pelo Covid, o registro é importante da raça para quando for fazer algum estudo? Isso é importante, Roberta? O registro que é feito, esse item é importante, a questão da raça? Então, o GT de Saúde, Sociedade Brasileira de Saúde e Medicina da Família, eles entraram com pedido junto ao Ministério da Saúde para que fosse registrado o quesito raça-cor. E mais, eles pediram que isso fosse registrado por estado, município e bairro. E aí eu exemplifico para vocês por que eles solicitaram isso. A gente tem o exemplo da Maré. Está acontecendo um problema de notificação ali, porque acaba dando o que a gente chama de subnotificação. Muitas pessoas da Maré estão sendo infectadas por Covid. Dentro da própria Maré, hoje, eles fizeram um somatório e eles identificam que 18 mortes já aconteceram dentro da Maré, mas muitas pessoas estão notificadas como morte em Bom Sucesso. Porque, não sei se vocês conhecem aquela área ali é muito próximo de Bom Sucesso. E aí, em vez de notificar como Complexo da Maré, notifica como Bom Sucesso. Então, por que é importante a notificação no local correto? Porque a gente trabalha com planejamento. Eu só posso planejar em cima da notificação. Então, se eu sei, quanto mais mortes num determinado local, eu sei quais as ações que eu preciso desenvolver ali. Então, se eu não tenho morte, então tá tudo bem ali. Então a gente precisa ter a notificação correta do local correto. E a briga da Sociedade Brasileira de Medicina de Família foi justamente por isso, para que a notificação ela seja feita justamente para as comunidades, para que a gente reconheça as mortes dentro da comunidade e que o planejamento ele seja feito para as comunidades. Perfeito, Roberto. Eu lembrei que você falou isso, que a Roberta esteve conosco também na Semana da Enfermagem interno, no campus Norte Shopping, e trouxe essa informação, e eu acho que é super importante e relevante para que todos possam ficar cientes da importância desse registro. Com relação à proteção, você acha que a população negra ela se expõe mais ao risco com o uso de máscara, diferente da raça branca? A gente enfrenta uma outra questão relacionada à proteção, que é a questão principalmente do homem negro. Eu não sei se algumas das pessoas que estão aqui têm relatos para contar ou se já passaram por alguma situação, que o homem negro ele está sofrendo mais, passando por mais situações de racismo, justamente por estar usando a máscara. A máscara, o uso da máscara já entrou na listagem de itens, na verdade assim, já entrou no itens de risco da polícia. Por quê? Cobre o rosto. Então, boné, capuz, guarda-chuva são itens considerados de risco. Então agora a polícia também está considerando a máscara um item de risco. Então foi elaborada uma cartilha. Olha só, você tem que ter uma cartilha para poder orientar o comportamento de homens negros para que ele não coloque a vida dele em risco. E aí a orientação
utilizar a máscara. Essa questão do profissional de saúde. Então, a orientação é quem possa, né, utilizar a máscara descartável e não essas máscaras coloridas. E aí eu já ouvi relatos, vários relatos, até essa semana nós estávamos juntas, e de alunos comentando que já foram seguidos no supermercado. Uma aluna contou que o namorado foi seguido na drogaria. Então, assim, é real, não é algo que a gente crie. Então, realmente, o uso da máscara está sendo um risco para o homem negro. E é um item de proteção. Pois é, então impacta, né? Impactando na própria proteção, né? Da população negra, né? O preconceito interferindo nesse item também. Roberta, existem algumas medidas que estão sendo Deixa eu tomadas. só, Carlinha, tem umas Oi. meninas falando que não ouviram aqui a recomendação porque travou. Então a Roberta vai repetir então, pessoal. Pode Então, repetir. meninas, posso? Eu estava dizendo que o uso da máscara está sendo recomendado que o homem negro ele use a máscara descartável, porque ela tem um olhar de cunho profissional, que ele não use a máscara colorida. Aqui até o Hélio está colocando que para conseguir o Uber é um tormento. Por quê? Porque a máscara ela cobre metade do rosto. Tá bom, meninas? Foi isso que eu falei, vocês não ouviram. A gente vai marcar uma outra live, que essa aqui não contemplou os nossos objetivos. Não, com certeza não. Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, né? Com relação às medidas que estão sendo tomadas para minimizar os danos do Covid na população negra, você teria alguma colocação, alguma pontuação com relação a isso? Então, eu pontuaria algumas questões que estão acontecendo devido à ausência do Estado. O Estado ele se ausentou nas comunidades e aí a própria comunidade ela está se organizando para poder dar conta dessa ausência. Então a gente vê Voz da Comunidade, CUFA se organizando. No Morro da Providência tem um grupo se organizando para poder orientar a comunidade. A gente vê, por exemplo, um grupo de advogados em que eles estão se organizando para defender pessoas que estão sofrendo racismo, porque a gente sabe, justamente por essa questão da máscara, que a gente vai identificar que vai aumentar o número de pessoas sofrendo racismo. Então, esse número de advogados negros, eles já se organizaram para poder atender essa demanda. Então, a própria comunidade, ela está se organizando para poder atender às suas demandas. Então, no Morro Dona Marta, eles construíram um ponto de higienização. E ali também tem pessoas que orientam a comunidade como realizar a lavagem das mãos corretamente, né? E aí, principalmente aquelas pessoas onde tem dificuldade de chegar à água. CUFA e Voz da Comunidade estão fazendo distribuição de cestas básicas, de material de higiene. Então, a gente vê uma organização da sociedade civil e uma ausência do Estado. O Covid, ele desnudou as desigualdades sociais no Brasil, né? Elas estão aí, né? Um vírus invisível acabou mostrando, dando visibilidade à enorme segregação social, a enorme desigualdade que a gente já vivencia no Brasil já há muito tempo, né, Roberta? E o preconceito, sim. Né? E a população negra, o impacto sobre a população negra, ela é notório, né? A gente está vendo no dia a dia
quantos meninos agora em uma semana, então, acho que um espaço de uma semana, né, Roberto? Essas mortes que aconteceram, né? Com os meninos na comunidade, né? Então, João, isso. João Pedro, né? João, João Pedro. E aí, essa questão do João Pedro, eu até coloquei aqui para não esquecer de falar dele. João Pedro não estava de máscara. João Pois Pedro é. não estava de máscara. Se a gente for pensar nisso, uma fala que me marcou muito foi, eu até botei aqui, ó. Não é porque João Pedro era um menino preto que não vão tratar ele como bandido. Eu não aceito. João Pedro não estava de máscara. Foi uma fala da tia dele. Isso me marcou muito. Eu fiz questão de colocar aqui, não esqueci de falar. Sim, sim. Você teria alguma colocação que você gostaria de trazer para a nossa live, que eu Eu quero. não abordei, que eu não tenha perguntado? Fica à vontade, Roberto. Eu gostaria de contar a história, se tivesse tempinho, lembra que eu falei? Eu gostaria de ler a Sim, história aqui, que eu acho que resume muito tudo do que a gente falou aqui, tá? tá ótimo, tá, Vou ler aqui a história, porque eu acho que resume tudo. tá. Ficar em casa e lavar as mãos. As recomendações básicas para combater o coronavírus. São práticas muito difíceis para a dona X, que prefere não dizer o sobrenome e mora há 22 anos no Morro da Providência, primeira favela brasileira na zona central da cidade do Rio de Janeiro. Ela não tem água encanada na casa e, por isso, todo dia precisa acordar de madrugada para descer o morro em busca de água. A fonte é um cano que fica na rua, na parte de baixo da pedra lisa. Lá, Dona X espera em uma fila para ter acesso à água. Várias foram as vezes em que ficou mais de uma hora esperando, além das inúmeras que voltou para casa com as mãos abanando. Um motivo de grande tristeza para ela, já que seu filho de 1 ano contraiu sarna e precisa de 3 banhos diários. Só cai água de madrugada, na hora que deveríamos estar descansando, conta ela. Eu já dormi sentada pela fila ser grande. Meu cansaço me venceu. Desempregada há mais de 1 ano, Dona X também não tem a opção de ficar em casa, onde mora com o filho pequeno e a mãe hipertensa de 68 anos, que já sofreu 2 derrames. Mesmo sabendo que ao sair e voltar da rua, pode estar colocando em risco a saúde de sua mãe, que faz parte do grupo de risco para a Covid-19, ela continua a deixar sua casa em busca de uma oportunidade. Dona X e outros moradores do Morro da Providência têm muita dificuldade para viver a quarentena recomendada pelas autoridades de saúde. A realidade da escassez de água, comida e higiene, já antiga para eles, mostra como o descaso dos setores públicos pode intensificar a propagação de doenças e mortes dentro de regiões marginalizadas. Cara, Isso é um texto dessa semana. essa semana. Isso é um Para texto nossa dessa reflexão. semana. Para nossa Então, reflexão. eu acho que esse texto aqui, ele resume o que a gente está vivendo. Sim, sim, com certeza. Infelizmente. Infelizmente. É a nossa realidade. Mas Na verdade, assim, eu vou te falar assim, na verdade não é a nossa realidade, né? Mas é a realidade de muitos que estão aí fora, sim, precisando da nossa ajuda. sim. Quando é verdade. É porque é tão nosso, né? Quando um brasileiro sofre, eu tenho falado muito assim, não dá para se sentir feliz quando eu sei que tem pessoas, né? Agora, essa hora, sofrendo isso que você relatou aí. Então, quando eu falo até, nossa, eu nem. No sentido assim, de que a dor dessas pessoas também é minha dor. Eu não consigo ficar indiferente a essas situações como a gente tem Sim, visto, sim. né, Roberta? É tão nosso isso, é tão, né, tão nosso, tão próximo da nossa realidade, né? E quantos
a gente fica triste que quantos brasileiros, num momento desse, estão indiferentes a tudo isso. Então, é muito importante a gente trazer para o ambiente acadêmico, para a sociedade, a gente está discutindo, a gente está pensando, refletindo sobre a questão da população negra no Brasil e principalmente nessa época de pandemia, nessa crise que nós estamos vivendo, essa crise, essa catástrofe global que está impactando a todos, mas em um maior impacto na população, na nossa população, na população negra, né? Sim. Então, é muito importante. Eu acho que a gente vai precisar, não tenho certeza que nós vamos precisar marcar outro momento para você voltar, sem essa internet cair tanto assim, para a gente discutir mais, né? Que é um tema muito amplo. Hoje ela testou a gente. Com certeza, com certeza. Então eu vou deixar já o convite, tá? Para a gente agendar com a Roberta, para os seguidores aqui do canal do Enfermatizando. Nós vamos aguardar uma outra data, a gente vai estar anunciando aqui no canal. Agradecer muito a Roberta por ter aceitado o convite, né? E você tem alguma coisa para falar, assim, no final? Quer colocar ainda Eu que alguma coisa? agradeço. Eu que agradeço por abrir o espaço. A gente precisa falar sobre, a gente precisa discutir, principalmente trazer para o ambiente acadêmico. Sim, isso. Isso aí. Muito obrigada, tá, Roberta? Obrigada a todos que participaram. Então, esse é o canal do Enfermatizando, é o canal do Grupo de Pesquisa e Extensão da Estácio, do Campus Norte Shopping. Amanhã nós estamos comemorando, né, a Semana da Enfermagem, e amanhã nós teremos a última live, que é sobre a promoção da saúde mental, né, em épocas de pandemia, e às 19 horas nós aguardamos a todos aqui no canal para encerrar a nossa semana, mas as lives vão continuar não com essa frequência que nós tivemos nessa Semana da Enfermagem, mas nós vamos ter outros convidados, pelo menos uma por semana, nós vamos estar trazendo profissionais enfermeiros ou de outras áreas para estar trazendo e discutindo assuntos pertinentes à enfermagem, à ciência e de interesse da sociedade. O nosso objetivo é socializar o conhecimento e demonstrar que a enfermagem, ela produz conhecimento, que nós podemos conversar com a sociedade e podemos contribuir efetivamente, acadêmicos, professores, sociedade, para esse momento difícil que nós estamos vivenciando. Obrigada a todos que estão aqui e amanhã nós nos encontramos às 19 horas nesse mesmo canal, tá bom? Obrigada, Roberta. Tchau, tchau. Agradeço, muito obrigada. Beijo. Obrigada a todos. Obrigada, galera que participou. Beijo. Isso. Tchau, tchau. Tchau.